Dando início aqui sobre o utilitarismo e a culpa da China, para continuar essa ideia, vou fazer alguns vídeos aí, áudios, né, na verdade, né, que eu não estou ainda no nível para fazer um vídeo corrido, não, acho que escapariam algumas informações interessantes. Então eu estou relendo o livro do Utilitarismo aqui, um livro recomendável aí do John Stuart Mill, para entender o quanto a China é culpada e um pouco mais também do utilitarismo. Então, eu escrevi aqui: a utilidade é a medida primordial do bem e por isso atual e de grande valor. Utilidade de não só política, mas moral, primordial para a prevenção das calamidades, principalmente as que envolvem o destino de pessoas e de nações inocentes. E por esse motivo que eu tomei o livro Utilitarismo de John Stuart Mill. O utilitarismo nasceu com os sofistas gregos da antiguidade, o objeto desejado pelos hedonistas, onde o prazer seria o móvel de toda a ação, fonte principal da felicidade. O mundo poderia ter sido afastado da dor se a liderança chinesa estivesse estudado algo fora do marxismo, né? Consequência daqueles que só conseguem ler autores progressistas, então fica nesse pensamento claudicante aí. Continuando aqui, a liderança coletivista chinesa cagou no pau, sucumbindo ao egoísmo protecionista. Quando eu falo protecionista, eu falo dela ter não um protecionismo convencional que se pode imaginar da economia, mas o protecionismo de querer pensar apenas no próprio umbigo, né, na própria nação, e sendo aí desleal com o mundo, né? Daí eu continuo aqui. O maior número de pessoas vítimas poderia ser poupado se a governança individualista da China não tivesse escolhido a soberbia. Essa soberba, então, protecionista no sentido maquiavélico de proteção da economia do país, mas entreguista com relação à maldita pestilência macabra. Não vou falar o nome aqui não. Segundo Stuart Mill, a boa felicidade é aquela que se preocupa com o bem do maior número de pessoas, e esse bem deve abarcar o maior número possível, bem como a saúde, a economia, entre outros setores. A China tem culpa por ter sido negacionista com o resto do mundo, negando o direito de não terem sido contaminados, negando saúde aos mais pobres, negando emprego aos que antes viviam bem, negando às famílias a felicidade que deveriam ter na companhia dos seus parentes que foram mortos por sua responsabilidade desleixada com a humanidade. Em suma, a China foi negacionista ao negar a saúde e a tranquilidade ao mundo. Tem culpa e deve pagar por isso. A China desrespeitou os mandamentos da lei moral de Kant, que orienta para um tipo de moral preocupada com o conforto do próximo, recusando também a lei moral divina, que orienta a mesma coisa. Prazer pressupõe a ausência de dor, e a China negou esse prazer e por isso tornou-se negacionista. A China legou ao mundo um reinado de dor, de morte, de miséria. Fez tudo em nome do poder, na terna busca pelo mérito de superar o capital externo, pelo mérito da sua comodista precaução econômica. Os líderes da ditadura democrática da China agiram como suínos que rolam na lama do benefício próprio, negando ao resto do mundo o prazer de sua antiga tranquilidade. A China foi egoísta e vil, foi adoradora do seu próprio umbigo, foi sem sentimento e consciência, colocando um pedestal de prioridade o poder, legando caixão e negando compaixão. A China feriu o princípio maior da felicidade, legando ao mundo a desgraça causada pela proliferação do vírus mortal. A China, pensando em manter a qualidade de sua economia, destruiu a economia e a saúde do mundo, sacrificando a rotina de inocentes para proteger seus interesses de mercado. Então, aqui a primeira parte que eu fiz aqui tem tudo a ver com o livro. Eu tentei juntar aqui o que o livro propõe. Na medida que eu for lendo, eu vou agregando mais as intenções do livro juntamente com o que eu acho
sobre a China e a sua responsabilidade, e fique registrado aqui direitinho. Isso é um esboço mais ou menos, é bom, e uma oportunidade de reler esse livro. É um livro que eu recomendo bastante, fundamental para se entender o que está passando na atualidade. É isso aí.